Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Descansando aí, né? Nesse período de suspensão de aulas presenciais. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas de redação. E eu fiquei pensando como que a gente faria isso à distância, né? Já que as nossas aulas são de escrita e eu preciso corrigir os textos de vocês. Mas não vai alterar tanta coisa, a gente vai partir daqui, né, dos exercícios que eu vou postar, de algumas breves explicações que eu vou fazer. Então, na nossa trajetória, a continuidade dos assuntos, dos conteúdos que eu trabalharia com vocês no gênero dissertação, entrariam as cartas argumentativas, tá? Cartas argumentativas. Aí no anexo, vocês vão receber esse exercício aqui, ó. Esse exercício de cartas, sobre cartas, que vai apresentar 3 tipos de cartas que são argumentativas. Tem a carta aberta, que é essa primeira aqui. Aí nós temos a carta de solicitação, que é uma carta argumentativa de solicitação. Temos ainda a carta argumentativa de reclamação, tá? Então, vocês vão receber no anexo essa folha de atividades e propostas de leitura. Eu vou ler com vocês aqui só a primeira carta, para vocês entenderem mais ou menos do que se trata. E aí, vou fazer a proposta de atividade, tá? Vocês vão fazer por parte. Agora, nessa videoaula, eu vou pedir para vocês responderem a primeira e a segunda só. Na semana que vem, vocês vão fazer a segunda parte, tá certo? Então, vamos lá. O que são cartas argumentativas? Carta é aquele gênero textual na qual o interlocutor se dirige a outro interlocutor, né, mantendo ali uma linha de argumentação, mantendo contato, fazendo uma interação. Claro que a carta possui uma estrutura específica, né? Toda carta, todo gênero possui uma estrutura específica. A carta vem normalmente com essa estrutura aqui, ó, com a data, com o local, com a data, um cumprimento, que é a saudação, aqui é excelentíssimo, o destinatário, a quem se direciona a carta, aí vem o corpo da carta, que é tudo que você vai escrever, tudo que o remetente escreve, aí no final normalmente vem uma despedida, como acontece nessa aqui, ó, sem mais para o momento, agradeço a compreensão, e a assinatura do remetente. Então, essa é a estrutura fixa, né, das cartas em geral, tanto a carta pessoal quanto as cartas as cartas argumentativas, como é o nosso caso aqui. As cartas argumentativas, a gente tem 3 tipos. Tem a carta aberta, como o próprio nome diz, é uma carta que não vem no envelope. Ela é uma carta aberta para leitura em geral. Então, ela vem publicada em um jornal ou uma revista de circulação nacional ou regional, ou é mesmo distribuída como panfletos, entregue nas portas, né, nas comunidades em geral. Então, por isso que o nome é carta aberta. Normalmente, ela é direcionada para conscientização, para chamamento da população acerca de algum assunto, para reunião, para especificar, dar opinião acerca de um assunto e chamar para conscientização. Tá? Isso é para isso que serve a carta aberta. A carta argumentativa de solicitação é aquela que você escreve para um interlocutor, para um destinatário, solicitando algum reparo, algum serviço. Por exemplo, essa carta aqui, o remetente escreveu para o Departamento de Trânsito da cidade de Fortaleza, reivindicando a respeito de uma multa que ele achou injusta que ele recebeu. Então, ele reivindica que seja feita uma reanálise da multa, levando em consideração o bom motorista que ele era. Vocês vão ler, vocês vão reparar bem nisso. E a carta de reclamação, também argumentativa, é aquela em que você emite para algum departamento, para alguma pessoa, algum diretor de alguma empresa, e reclamando a respeito de algum abuso, de alguma falha no sistema, né? Alguma coisa que aconteceu na sua casa de um serviço que é prestado por uma empresa e esse serviço não foi bem feito, não foi bem dado, bem prestado a você. Então, você envia uma carta reclamando, né, desses maus procedimentos.
Então, a primeira carta que a gente vai ler é essa aqui, ó, carta aberta, que é aquela que eu falei que é aberta à população. Veja que essa carta aqui, ó, foi publicada no jornal, na Folha de São Paulo. Então, é para todos lerem. Vou ampliar aqui o zoom para a gente poder ler, ter melhor visibilidade, tá? Então, olha só. Carta aberta à população de São Paulo. Ela tem um título. O afogamento é a segunda causa de mortes violentas no país. Triste estatística. Quem escreveu a carta foi Valmir Magalhães de Salles, primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros, Salvamar Paulista. Então, nós temos aqui a carta. O verão está se aproximando, época de muito calor e pouca roupa. Muita festa, pouca preocupação, muita cerveja e pouca responsabilidade. Verão é a época em que as pessoas querem mais relaxar. Mas é preciso chamar a atenção para alguns fatos desagradáveis. No Brasil, quase 8.000 pessoas morrem afogadas por ano. Somente no estado de São Paulo, são 2.000 pessoas. O afogamento é a segunda causa de morte violenta no país. Chocante e triste estatística. Em 2005, o Corpo de Bombeiros registrou 97 óbitos por afogamento no litoral de São Paulo. Outros 1.900 ocorreram no interior. As vítimas são, em sua maioria, homens entre 15 e 30 anos, das classes C e D. Por falta de cuidado, famílias perdem seus chefes, esposas tornam-se viúvas, filhos se veem órfãos, pais se desesperam, irmãos choram. Para evitar que incidentes aconteçam, o Corpo de Bombeiros, que já conta com 550 guarda-vidas, realiza parcerias com as prefeituras das cidades litorâneas e com a Petrobras e Copertone, para contratar outros 555 durante a temporada. Só peço a todos que moderem o consumo de bebidas alcoólicas e deixem as demonstrações de bravura para depois, pois água é coisa muito séria. E viva a vida. Estado de São Paulo, 10 de dezembro de 2006. Vejam, essa é uma carta aberta do tenente direcionada a toda a população daquela região no período de veraneio. A ideia dele é conscientizar. Ele é uma autoridade no assunto, veja que ele é o tenente, o primeiro tenente do Corpo de Bombeiros da cidade ali de Salvamar Paulista, certo? Então, ele se direciona à população. Então, vamos lá para a parte do exercício que eu quero que vocês façam. Primeira coisa que eu quero, claro que vocês vão ler as 3 cartas aqui, tá? Não vou ler as 3 com vocês, mas vocês vão ler as 3 e ler e reler a fim de bem compreender todas elas. Aí, qual a proposta? Vocês vão responder agora, de antemão, só a primeira e a segunda, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês avaliem é, baseando-se nas leituras de todas essas cartas e nessa discussão que estamos tendo agora, assim, discussão de uma única, né? Mas vocês podem enviar as dúvidas e perguntas de vocês que eu respondo aqui, tá? Para que servem as cartas argumentativas, né? Qual a finalidade delas, né? Normalmente, qual é a temática abordada? Quem são os interlocutores, ou seja, quem que escreve uma carta e para quem ela é escrita? Isso, claro, vocês vão responder de maneira geral, é só para vocês estudarem a respeito da estrutura do gênero carta. Qual a estrutura dela? O que tem que ter numa carta para ser uma carta? Lembrem que eu falei, tem que ter data, local, destinatário, saudação, o corpo da carta. Vocês vão escrever isso aqui, tá? Só para vocês fixarem bem que essa estrutura, que as cartas possuem uma estrutura fixa. Que linguagem é utilizada na carta? Que tipo de linguagem você usa? Claro que numa carta pessoal, você utiliza uma linguagem mais despojada, mais coloquial. Já nessas cartas argumentativas, que serão publicadas num jornal, que você vai enviar para um diretor de um departamento de uma loja, você não vai usar qualquer linguagem. Então, você nivela a sua linguagem para mais formal, como a gente já estudou em aulas anteriores, não é? E o suporte, o veículo, é onde essa carta é escrita e como ela chega até o seu leitor, tá? O suporte é onde ela é escrita, onde que posso escrever uma carta. E o veículo, quem vai levar até ele, como ele vai receber essa carta, é por via de quê, tá? E a segunda proposta é essa aqui, ó, tá? Deixa eu ampliar mais aqui um pouquinho. Essa é a segunda proposta que vocês já vão fazer, tá bem? Deixa a terceira e a quarta para as próximas semanas. Aqui, na segunda, você vai produzir uma carta aberta, direcionada à comunidade da sua escola, propondo a conscientização
acerca de um dos assuntos seguintes. Pode ser esse ou podem ser outros também, da escolha de vocês. Organização no estacionamento da escola. Pode enviar uma carta argumentando sobre isso, tá? Proibição do uso do celular na sala de aula. O que vocês acham de enviar uma carta fomentando, né, opiniões, a conscientização a respeito disso, prática de esporte na escola, o uso do uniforme, a união da sociedade no combate ao Covid-19, né, ao coronavírus. Vocês vão escolher o assunto sobre o qual vocês querem escrever numa carta aberta para a comunidade escolar, ou seja, quem faz parte da comunidade escolar? Os pais, os professores, os funcionários, os próprios alunos ali e a vizinhança da escola. Então, vocês vão escrever essa carta, claro, no caderno de vocês aí, mas com o propósito de que essa carta seja realmente entregue para a comunidade escolar, ok? Então, vocês têm um exemplo ali em cima da carta do tenente, enviada à população de Salvamar Paulista aqui, como exemplo. Usem esse tipo de linguagem ou outra que vocês desejarem, tá? E postem aqui a redação de vocês, ok? Eu fico aguardando, espero que tenha me feito entender. Certo? Até mais, grande abraço!